E aí, tudo bem? Pronto para mais uma aula de literatura? Hoje nós vamos estudar sobre o arcadismo, que também pode ser chamado de neoclassicismo. Ajudou um pouco, mas chamar de neoclassicismo? Será que fica um pouco melhor ou ainda não? Porque de onde vem isso, né? Arcadismo, neoclassicismo, o que significa isso? Eu vou te ajudar dando o significado desses nomes para a gente entender melhor as características desse estilo literário, tá bom? Arcadismo vem de Arcádia, uma região mitológica na Grécia Antiga, onde as pessoas acreditavam que residia um deus chamado Pan, que chefiava e cuidava dos pastores, que se dedicavam, ao pastoreio das suas ovelhas e também à poesia. Então, olha só, a questão de poesia ligada ao pastoreio, à natureza, isso tem a ver com o arcadismo, tá? Neoclassicismo, neo é novo, classicismo vem daquilo que é clássico, tá bom? Então, neoclassicismo é uma retomada a ideais clássicos, pensam lá na Grécia Antiga, tá bom? Assim como o Renascimento fez também. Então, arcadismo ou neoclassicismo é a mesma coisa, tá bom? Você pode chamar de arcadismo ou de neoclassicismo. Qual é o contexto disso aqui, né? Após o Renascimento, nós temos algumas consequências, tá? Entre elas, um olhar mais científico do mundo, né? O homem como centro de toda essa questão aí, acreditando e confiando ainda mais na ciência para explicar o mundo, né? E a sociedade. Então a razão ganha muita força aqui. Claro que existe um aspecto de emoção também, mas a razão, ela supera a emoção. Então é a valorização da razão no arcadismo, tá? Enquanto no barroco valoriza-se a religiosidade, isso é um pouco deixado de lado, tá? Para favorecer as ideias renascentistas e iluministas. Então vamos pontuar algumas características aqui a partir de todo esse contexto e também de onde vem a palavra arcadismo. Então, retomada de questões da antiguidade clássica, alusão à natureza, a pastoreio e à poesia. Então eu posso falar em uma poesia mais objetiva e impessoal. Não completamente objetiva e impessoal, como o parnasianismo será, por exemplo, mas algo um pouco mais objetivo, né? Ele está tentando, o poeta, né, tenta interpretar sentimentos comuns e não individuais. Não é algo dele, né? Como o romantismo vai fazer. Não, o arcadismo está mais focado em sentimentos mais comuns. Como eu já falei, predominando a razão sobre a emoção, sobre os sentimentos. Fruto de quê? Do Renascimento, do Iluminismo. E ele é sempre preocupado com a satisfação então intelectual e lógica do leitor. Ele não está preocupado em atingir o âmago do leitor, o interior do leitor, o sentimento. Ele está preocupado com o seguinte: eu quero que você me entenda de maneira lógica e racional. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou defendendo, não é algo louco. Se você pensar comigo e raciocinar comigo, faz sentido. Já vou antecipar aqui uma das características, que é a brevidade, né, ou a fugacidade da vida. E o poeta Arcade, ele vai dizer: a vida passa muito rápido e a gente precisa aproveitar. Ele não está querendo que você fique assim: ai meu Deus, o que eu faço na minha vida? Despertar o sentimento, a emoção. Não. O que ele quer é o seguinte: poxa, realmente faz sentido isso aí. A vida realmente passa rápido, nós precisamos ficar atentos a isso para tomar as melhores decisões, aproveitar da melhor maneira possível. Então é algo, claro que é um pouco subjetivo, porque ele está falando sobre aproveitar a vida, ele está falando sobre a vida passar rápido, mas tem um quê de objetividade aí, né, de impessoalidade, porque ele não está falando dele, ele está falando da vida de todo mundo, que passa rápido demais. E a gente precisa aproveitar, tá? O bucolismo é a fuga para o campo, né? A valorização de aspectos do campo, que está relacionado também com o pastoralismo, né? A ideia de pastorear ovelhas, né? São atividades que se dão no campo, defendendo a ideia de que é no campo que o homem é puro e completamente feliz e realizado. Então é um lugar de desejo, tá? Não é que esses poetas estavam no campo escrevendo, eles estavam nas cidades.
Mas eles percebendo a agitação e o movimento e como a vida passa rápido, eles colocaram no campo um lugar ideal, tá? Um lugar de tranquilidade e de paz, onde se afaste de toda essa turbulência e de todos esses problemas. A simplicidade, tanto no tema, né, ao se falar de campo, ao se falar de atividades pastoris, e também na forma, já que a minha ideia é que você entenda o que eu estou falando de forma racional, de forma lógica, eu vou utilizar uma linguagem simples e clara. Então é fácil entender textos árcades, tá? Em oposição ao luxo barroco, né? Aquelas palavras grandiosas. Aqui a questão é mais simplicidade mesmo. O paganismo, ao voltar à antiguidade clássica e retomar Deus e elementos da cultura greco-romana. Partindo dessas características, nós chegamos a alguns conceitos do arcadismo, que são conceitos bem famosos, né? Eles têm nomes latinos, mas nós podemos fazer traduções tranquilas para o português, né? Inutilia truncatis, cortar o inútil. Tudo aquilo que foi excesso, como tinha no barroco, é excesso. Cara, eu não vou me importar com isso. Eu não estou preocupado com luxo, com excesso, com coisas grandiosas. Essa não é a minha preocupação. Lembra? Simplicidade na linguagem, na forma. É isso que eu estou valorizando. Então eu vou cortar o inútil. Carpe diem você conhece bem. O que é carpe diem? Você sabe. Carpe diem, aproveitar a vida, aproveitar o dia, né? Que significa aproveitar a vida, na verdade. Porque o tempo passa rápido. E como o mundo é instável, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Há pouco tempo a gente estava aí nas ruas, nas salas de aulas, e aí vem o coronavírus, todo mundo trancado em casa, aí depois volta ao normal. Eu não sei o que vai acontecer. O mundo é muito incerto, o mundo é instável, a vida passa rápido. Então eu preciso aproveitar a vida que eu tenho, tá bom? Aproveitar os prazeres que a vida me proporciona. Fugere urbem, dá pra saber, né? Fugir de Uber. Não, mentira, óbvio que não é isso, né? Fugere urbem, fugir do ambiente urbano, fugir da cidade. Tem a ver com o bucolismo, né? Você buscar o campo. O que eu chamo de evocação nostálgica aqui é uma lembrança, porque eles não estavam no campo, como eu falei. Mas eles estavam lembrando ou pensando como seria bom ficar em contato com o campo e com a natureza, distante do ambiente da cidade. Locus amoenos é o lugar ameno, o lugar tranquilo. É pensar justamente no campo como esse lugar onde há equilíbrio, onde há tranquilidade e onde há uma paz interior. Esse é o lugar ameno, é o lugar tranquilo, o lugar feliz. Aurea mediocritas, a tradução disso aqui é equilíbrio do ouro. E o que é isso? Equilíbrio do ouro. Equilíbrio, nem muito, nem pouco. Nem muito, nem pouco. Equilibrado, moderado. Uma vida que não é uma vida péssima, mas também não é uma vida de ostentação. É uma vida simples, tá? O equilíbrio não é miséria, mas também não é riqueza. Eu estou satisfeito com o essencial. É por isso que, como nós já falamos, é uma questão lógica, racional. Não é uma questão passional, sabe? Aquele consumista, quero comprar, quero ter. Isso é muito passional, tá? Ou então, não preciso de nada também. Não, você precisa de alguma coisa. Então, ter o essencial, nem muito, nem pouco, nem miséria, nem riqueza. Beleza? Então, esses são alguns princípios do arcadismo. Que, inclusive, muitos desses princípios e muitas dessas características foram retiradas de filósofos da própria Grécia Antiga, né? Alguns conceitos, como, por exemplo, de estoicismo, que diz o seguinte: assim como a natureza é muito bem organizada e segue uma lógica e segue um padrão, a nossa vida deve ser assim. Ela deve seguir uma ordem natural, né? As emoções serão subordinadas à razão, que é a perfeição moral. Então, é a busca do equilíbrio do ser humano, né? Razão mais do que emoção, quando você compara com a natureza e como que ela está em equilíbrio. Então, esse é um conceito chamado estoicismo. O hedonismo você conhece bem. Hedonismo é a busca pelos prazeres. Entretanto, o hedonismo está mais vinculado com uma busca desenfreada pelos prazeres, né? É o prazer a todo custo. O arcadismo se baseia nisso, mas não é um prazer a todo custo. E é daí que vem a ideia de epicurismo, que é baseado no hedonismo, mas é uma busca sempre pelo prazer, porém moderado, equilibrado, tá bom?
é inspirado no hedonismo, e para alcançar essa paz e tranquilidade, eu tenho que buscar prazeres moderados, equilibrados. Equilíbrio do ouro. Tá tudo ligado, tá tudo conectado, tá? Foi inspirado aqui nesses princípios filosóficos também. Dentre os principais arcades brasileiros, nós temos dois principais, tá? Cláudio Manuel da Costa. Aqui eu coloco algumas características particulares dele, né? Como a consciência artística. E ele escrevia de forma muito bonita, né? Com métrica, com rimas perfeitas, né? Com um padrão formal muito apurado. A principal temática é o desencanto da vida e a ausência da amada. Então ele tem um quê de barroco quando a gente pensa que sua formação é cultista, né? O que é isso? Lembra do cultismo do barroco, o jogo de palavras? Então tem algo um pouco mais rebuscado, não só na linguagem, também um pouco na linguagem, mas principalmente na sua forma poética, tá? A métrica e a rima. Já Tomás Antônio Gonzaga é um pouco diferente, tá? Aí ele trabalha com a temática de devaneios ridículos, ao lado da simplicidade emotiva, explorando o amor golpeado pelo destino. E a métrica já é mais variada, né? Perdão, passei aqui sem querer. A métrica já é mais variada, já não é algo tão formal quanto o Cláudio Manuel da Costa. E eu trouxe um exemplo aqui de um poema do próprio Tomás Antônio Gonzaga, na verdade, um trechinho desse poema, Marília de Dirceu. Ele diz assim: minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura, se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Olha o que ele acabou de falar aqui na primeira estrofe que eu separei desse poema. Minha bela Marília, tudo passa. A vida passa rápido e a gente precisa então aproveitar. Vai ser a lógica que eu vou tirar daí, né? Como a gente vai ver. Tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Eu não sei o que vai acontecer. O mundo é incerto. A sorte desse mundo é mal segura. Eu não sei o que vai acontecer. E as coisas passam. Se vem depois dos males a aventura, quer dizer, se depois de uma coisa ruim vem uma coisa boa, depois de uma coisa boa vem uma coisa ruim também. Então a desgraça, apesar do prazer, é inevitável. Então eu não sei o que vai acontecer, como eu posso te garantir que algo de ruim vai acontecer. Assim como algo de bom também acontece, mas algo de ruim vai acontecer, isso é inevitável. Então, já que a gente vai ter que passar por situações ruins, vamos aproveitar da melhor maneira possível. E aí ele está convidando a Marília a fazer isso com ele. Ornemos nossas testas com flores e façamos de feno um brando leito. É um leito simples. Prendamos-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de seus amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, o tempo passa. E para nós, o tempo que se passa também, Marília, morre. Então, devemos aproveitar os prazeres e esse chamamento ao aproveitamento dos prazeres, né? Ornemos nossas testas com flores, está ligado aqui à questão da natureza, de flores, né? Um leito de feno, e algo simples, tá bom? Nada de luxo, uma simplicidade. Porém, o destino, o fim de todo mundo é trágico. O fim da vida, né? E dos prazeres vem com a morte. Então, a morte veio, né, com o fim da vida, temos o fim dos prazeres. Então, quando que eu posso desfrutar dos prazeres? E aí, um pouco de hedonismo, ou na verdade, epicurismo. Como que eu posso aproveitar? Enquanto estou vivo. Esse é o momento de aproveitar. Mas também não adianta aproveitar de forma louca. Por quê? Porque as coisas dessa vida são incertas. Então, vamos aproveitar de modo equilibrado, moderado, que a gente vai extrair o melhor possível da vida. É por isso que é algo racional e lógico, como uma consequência, lembra lá do começo da aula, do Renascimento e do Iluminismo. É a valorização da razão em detrimento da emoção. Tem emoção? Tem. Mas antes de ter emoção, tem razão e tem lógica. E é isso que o autor quer que a gente entenda. Ele está feliz, né, com a nossa satisfação lógica. Eu entendi o que ele quis dizer e é isso que é válido. Beleza? Então, finalizamos a aula de arcadismo. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!